Sejam todos muito bem-vindos a mais um PG Online. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Bruno Santelli, convidado da nossa irmã Tânia. Muito obrigada, irmã Tânia, por ter convidado o pastor para estar aqui conosco. Lembrando que nós estamos aqui todas as terças-feiras, das 6 às 7 da manhã. E você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Então, logo mais, nós estaremos disponibilizando a meditação de hoje para que você possa estar compartilhando também. Irmã Tânia, por favor, faça uma oração pelo nosso pastor Bruno, nosso convidado de hoje. Sim. Oremos então. Maravilhoso Pai, querido Deus, Senhor, como é bom, Pai. Como é bom, Senhor, já pelas manhãs estarmos diante da Sua presença. É maravilhoso, meu Deus, porque sabemos que temos esse momento agora que é tão especial, Pai, onde o pastor Bruno, nosso irmão, teu servo, Senhor, vai compartilhar da tua palavra para conosco. Que teu Espírito Santo use mais uma vez, Senhor, para trazer essa mensagem, aonde irá nos fortalecer para vencermos mais um dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. A palavra está contigo, pastor. Amém, amém. Valeu, gente. Obrigado, viu? Olha, deixa eu arrumar a luz aqui, porque eu tô dentro do carro e eu tô na porta da associação, entrei já no estacionamento. O presidente inventou uma reunião hoje às 8 da manhã e eu moro em uma cidade vizinha aqui, então eu pego um trânsito muito ruim. Então, para eu fugir do trânsito, eu tenho que sair 6 da manhã. E 6 da manhã é o horário que a gente está fazendo culto. Então, eu saí 5 da manhã e agora a gente está aqui na porta da associação, um total conforto, e fazendo aqui essa live com vocês. Estou segurando o celular para a gente poder trabalhar. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o remanescente e eu gostaria de começar com um texto da Bíblia que está em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2, e vamos ler aqui um texto. Tem alguém aí que gostaria de ler um texto? Ou eu posso já ir direto aqui? Então vou direto, hein? Estou indo aqui então, ó. Pode ir direto, pastor. Tá bom. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 19, estou com a Bíblia aberta aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu estou com a Bíblia aqui, ó. Tá aqui comigo, hein, a Bíblia, bonitinho. Só que eu estou dentro do carro, gente, então eu estou todo atrapalhado aqui. Mas vamos lá. Aqui diz assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O verso continua. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu gostaria de trabalhar com essa primeira parte, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa parte é muito importante. Qual é porque a passagem mesmo, pastor, por favor? é 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 19. Essa passagem é muito importante porque ela acende uma chama de esperança, né? A gente fica até feliz. Ah, que bom, pastor, é isso mesmo. Deus conhece aqueles que são dele. Mas se você que está acordando, né, tiver um pouquinho mais de reflexão, você vai perceber o seguinte: ué, então não é essa esperança que está acendendo no meu coração dá a impressão que tem muita gente boa, tem muita gente legal, mas nem todos vão ser salvos, porque a Bíblia dá a impressão assim, o Senhor conhece aqueles ali. Porque no Novo Testamento também, Jesus ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, para a gente poder entender quem são as pessoas que o Senhor conhece, eu gostaria de abrir a Bíblia agora em Romanos, no capítulo 9.
Romanos, no capítulo 9. Então vamos lá então, estou abrindo aqui minha Bíblia também. Romanos, capítulo 9, facinho de chegar. Já estou aqui abrindo, estou no capítulo 8, vou virar uma folhinha aqui, pronto. E aqui, Romanos 9 e no verso 27, já indo para o final do capítulo. Romanos 9, 27, nós lemos assim. Paulo está fazendo uma citação de Isaías. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha aí, essa passagem é muito conhecida, hein? O Senhor conhece aqueles que são seus. Aqueles que são seus são aqueles que serão o quê? Verdadeiramente salvos. Quando nós lemos esse texto, nós podemos imaginar que aqui, nesse grupo, nesse PG online, existem pessoas religiosas, existem pessoas que acordaram cedo, existem pessoas que estão, apesar da gente não ver o rosto, eles estão ouvindo a gente com a Bíblia aberta, pessoas que são justas, mas será que todos nós seremos salvos? Porque, por mais que tenha um monte de adventistas nesse planeta, apenas o remanescente será salvo. Por mais que existam judeus, por mais que existam cristãos sinceros, apenas o remanescente será salvo. A palavra remanescente, ela dá uma ideia um pouquinho negativa, mas ao mesmo tempo positiva, né? Negativa porque remanescente é aquele que restou, é a sobra, é o que sobrou, né? Ó, de tudo aí que se fez, sobrou esse povo aí. Então, esse é um aspecto um pouco negativo. Por outro lado, o aspecto peculiar é porque o remanescente é aquele que sobrou, só os melhores sobraram. É isso aí, Rita, obrigado aí que você colocou o texto. Vai ter mais, nós vamos ler agora mais algumas passagens. Bom, agora que a gente vê essa parte um pouco mais técnica, né, da apresentação, a gente está entendendo que esse remanescente, ele ainda não foi bem qualificado. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que Deus conhece o seu povo. E é um restante de povo. Você imagina que esse povo é um povo mais jovem, é um povo mais fiel, é um povo que se preocupa, né, com a palavra de Deus, mas eu ainda não qualifiquei esse povo. Eu vou qualificar com um exemplo que está em 1 Samuel 18. Então vamos lá, 1 Samuel 18. Vamos lá para 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 e a partir do verso 6. 1 Samuel 18, a partir do verso 6. Muito bem, lá em 1 Samuel 18, a partir do verso 6, nós vamos encontrar Saul. Pastor, por que você vai falar de Saul? Saul, ele foi um homem escolhido por quem, gente? Por Deus. Então, de acordo com a nossa linha de pensamento, o Senhor conhece aqueles que são seus. Quando o povo de Israel pediu para Samuel um rei, Samuel não gostou nada disso. E aí Deus falou com Samuel, Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Então eu vou escolher um rei. E Deus escolheu quem, gente? Deus escolheu Saul. E Saul já era um rei já estabelecido quando Davi matou Golias. Quando Davi matou Golias, nós vamos ler agora um trecho da Bíblia que fala sobre a reação do povo com relação a esse episódio. Então, em 1 Samuel 18, a partir do verso 6, nós lemos: E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, no caso aqui é Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul
matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi, elas deram 10 milhares, mas para mim, apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Puxa vida, pessoal, olha aí, ó. Saul estava com um probleminha. Saul estava com inveja, Saul estava com infantilidade, Saul estava com imaturidade. Pessoal, Davi era um herói, mas Davi não era rei. Quem era rei era Saul, mas o herói era Davi. Sabe, gente, quando você lê na Bíblia que o Senhor conhece os que são seus, nós temos que entender que o Senhor conhece quem é que faz parte de pequeno grupo online 6 da manhã. Mas tem gente que não faz parte de pequeno grupo online 6 da manhã. Será que eles vão tudo queimar no inferno? Será que eles não vão ter salvação? Então vocês precisam, junto comigo, entender que as pessoas que fazem parte do remanescente, nem todas têm a mesma responsabilidade. Nem todos têm o mesmo dom. Veja, eu queria estar na equipe de um herói. Puxa, já pensou? O pastor Bruno está na equipe de Davi, aquele que matou o Golias. Pô, eu tô feliz da vida. Eu queria jogar futebol junto com os grandes craques dos grandes times. Eu queria estar com os cantores que têm aquela voz linda. Eu queria estar com aqueles atores famosos. Afinal de contas, Davi era um herói. Saul era o rei. Puxa, o rei tinha que estar orgulhoso de ter um herói e falar assim: ai, pessoal, olha aqui, ó, com Davi a gente vai conquistar muita coisa. Mas de maneira imatura, de maneira infantil. A gente não sabe por quê. A gente imagina, né, que foi o orgulho, né, de Saul. Aquelas mulheres começaram a cantar: olha, Davi matou 10 milhares. E aí Saul ficou muito chateado. Sabe, gente, alguns de nós temos um pouco mais de atitude. Desculpa aqui que a lâmpada já apagou. Eu já vou acender aqui. Isso. Nós, às vezes, temos um pouquinho mais de atitude do que outras pessoas. E na igreja isso faz toda a diferença. Sabe, quando você ora e entra em ação, você tem um pouco mais de força no seu testemunho. Eu vou explicar isso da seguinte maneira. Em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Essa passagem, ela é muito famosa porque a gente usa, né, bastante em textos evangelísticos, mas nessa passagem existe uma lição importante. A fé, a crença, ela não é suficiente. E você deve estar pensando: meu Deus, que pastor maluco! É claro que é, pastor. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas em Marcos 16:16 diz que quem crê, quem tem fé, ele entra em ação, ele toma uma decisão. Então, nesse caso que eu estou falando, foi a decisão do batismo. Sábado que vem, qual a decisão que você vai tomar? Vai ter um treinamento? Você vai participar? Vai ter um culto de comemoração aos desbravadores, aos aventureiros, você vai participar? Vai ter uma visita, você vai participar? Sabe, Tânia, sabe, Larissa e queridos amigos, eu estou desafiando a minha igreja a entrar em ação. E você deve estar pensando: é isso aí, pastor, a gente tem que entrar em ação. Eu vou fazer uma pergunta bem boba aqui para vocês, como exemplo. Nós acabamos agora o primeiro semestre e já estamos em agosto. Olha aí, ó, segundo mês do segundo semestre, hein? Pois é. Se no primeiro semestre você não visitou ninguém, pastor, eu acho que eu não visitei ninguém esse primeiro semestre. Olha o que eu vou dizer para vocês, que eu estou falando para a minha igreja. Eu chego para a minha igreja e falo assim: queridos, nesse semestre eu quero que vocês façam o seguinte.
em um sábado, você vira para tua esposa, para o teu esposo, e diz assim: nós agora vamos visitar fulano de tal. Aí você combina lá e faz a visita para o fulano de tal. E no outro sábado, pastor? No outro sábado você vai dormir. Que isso, pastor? O senhor está pregando que a gente tem que dormir no sábado? Eu estou pregando que num sábado você visita, no outro você dorme. Aí no outro sábado você visita de novo. Sabe o que isso significa? Isso significa que no primeiro semestre você não visitou ninguém. Mas no segundo, se você fizer essa fórmula picareta que eu estou mostrando para vocês, vocês já vão visitar 12 pessoas. Porque de 6 meses, se você visitar um sábado sim, um sábado não, dá 2 visitas por mês. 2 vezes 6, 12. Poxa, que tal sair de 0 visitas para 12 visitas? Já fez diferença? Ou seja, quem crê entra em ação. Se é você fica, eu já sou terceira idade, eu não tenho mais pique. Você não precisa cantar bonito para fazer visita. Você não precisa ter o dom da pregação para fazer visita. Você não precisa ter o dom da culinária para fazer visita. Você não precisa ter dom de coordenação motora para fazer visita. Para fazer visita, você só tem que crer e entrar em ação. O remanescente é aquela pessoa que ela não apenas acredita. Desculpa, gente. O celular caiu aqui que eu estou segurando. O remanescente ele não apenas acredita, ele também entra em ação. Nós vamos ler agora três passagens que falam sobre o remanescente. Vamos abrir agora a Bíblia em Deuteronômio capítulo 3 e no verso 11. Em Deuteronômio 3:11 nós vamos encontrar um rei que é um rei famoso, inclusive. Mas esse rei não era judeu, era um rei inimigo. Esse rei, ele demonstra para a gente um tipo de remanescente. Vocês vão entender aqui. Em Deuteronômio capítulo 3, e nos versos 10 e 11, nós lemos o seguinte: tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. O verso 11 diz assim: Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. Vamos parar por aqui? Amigos, essa expressão último sobrevivente, ela retrata um remanescente. É o que a gente chama de remanescente histórico. Por quê? Porque, pense comigo, a tua igreja, ela tem vários heróis. Os anciãos, os diáconos, a líder do Ministério da Mulher, as professoras das crianças. Rapaz, esse povo é um herói. Esse povo realmente tem que fazer a diferença na igreja. Mas a igreja é como, né, uma família, às vezes a gente tem que se mudar, acontece alguma coisa, então alguém sai da igreja, alguém volta, alguém chega, alguém sai. E aí, quem é que fica? Né? Alguns, você talvez seja relativamente novo na sua igreja, né? Eu já trabalhei numa igreja que o ancião já era 30 anos ancião. Então, assim, o remanescente é aquele que sobreviveu. Talvez a gente possa dizer que remanescente é aquele que tem fé e acredita que a arca de Noé, embora tenha vários animais, ela é a oportunidade para você não morrer. Então, Noé pode ser considerado um remanescente histórico, porque ele sobreviveu. Talvez você que está aqui no PG seja aquela pessoa que depois da pandemia continuou na igreja. Gente, se você continuou na igreja depois da pandemia,
Você é um remanescente histórico, é um sobrevivente. É isso aí. Agora nós vamos ver um outro texto para a gente poder entender uma outra qualidade de remanescente. É Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. Tudo bem. Estou aqui. Isaías capítulo 10. Vamos lá então. Isaías capítulo 10. Estou chegando, hein? Chegando. Esse texto, você vai ver comigo, o verso 22. Isaías capítulo 10 e o verso 22. Esse texto que nós vamos ler agora, Tânia, Larissa e queridas amigas, queridos amigos, é o texto que Paulo usou lá em Romanos 9, quando a gente leu no início da nossa reflexão. Aqui em Isaías, no capítulo 10 e no verso 22, diz assim: porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Ou seja, Isaías está dizendo, Israel pode ser gigante, mas apenas o remanescente é que volta. E aí você deve estar pensando, pastor, o senhor tinha que ter falado da pandemia agora, nesse verso, porque ele volta. Dá para aplicar também, né? Porque você, depois da pandemia, acabou voltando para a igreja. Mas eu não quis fazer essa aplicação porque eu queria dar ênfase, né, em um aspecto psicológico. Sabe, quando você briga com seu marido, briga com a sua esposa, e aí no dia seguinte você tem a coragem de dizer para ele, vamos fazer culto. Como é que pode, né? E aí você deve estar pensando, tá, pastor, e aonde o senhor quer chegar com isso? Sabe, gente, embora você tenha brigado com seu marido ou com a sua esposa, eu quero fazer uma pergunta bem pessoal. Seu marido é uma pessoa confiável? A sua esposa é uma pessoa confiável? E você? Você é uma pessoa confiável? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque a gente só volta para aquelas pessoas que são confiáveis. Talvez muitas pessoas não tenham voltado para a igreja porque não sentiram que a igreja é confiável. Só que tem o seguinte, não apenas a igreja tem que ser confiável, mas você também tem que ser confiável. Afinal de contas, a igreja é cheia de pessoas pecadoras. Veja, eu sou pastor, eu fiz faculdade de teologia 4 anos, eu sei o que é Deus na minha vida. E você deve estar pensando, que pastor orgulhoso, eu também sei o que é Deus na minha vida. Irmãos, pensa comigo, vocês acham que eu sou um cara santo? Ou eu tenho algum pecadinho aí? O que vocês acham? Ah, pastor, com certeza o senhor tem algum pecadinho aí. Não é? Então, pensa comigo, se você fosse Deus, você ia me chamar para pregar para outras pessoas? Porque uma das orações mais bonitas que eu já ouvi foi a de um pastor. Eu achei tão bonita essa oração. Ele falou assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou, o privilégio pregar, ser sua testemunha. E obrigado porque o Senhor confia em mim. Porque quando eu vou pregar para as outras pessoas, eu percebo que as outras pessoas têm os mesmos pecados que eu. Os pecados delas são muito parecidos com o meu. E ainda assim, o Senhor me chamou para pregar para elas. Talvez você esteja pensando, pastor, é verdade, né? Vocês, pastores, não são tão diferentes da gente. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que faz realmente a diferença entre um irmão e outro irmão? Porque para Deus, gente,
não tem mais pecado ou menos pecado. Talvez alguém fale, não, que pastor peca menos. Irmãos, não é essa a questão. A questão é que, para Deus, o problema não é o pecado. E você deve estar pensando, claro que é, pastor, em Isaías 59 diz, os pecados é que fazem separação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema é quando a gente não confessa o pecado. Quando você fica aí pecando, vai lá para frente, prega, canta, as pessoas chamam você de hipócrita. Por quê? Porque você não admite, você não confessa. Então, o remanescente que volta é aquele que diz: eu errei, eu sou pecador e eu estou aqui na igreja, eu não vou apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo é pecador, tem o meu pecado que o meu, eu vou cuidar da minha vida com Deus. E aí sim, as pessoas começam a olhar para você e falar assim: esse cara é bom, eu vou para a igreja por causa desse cara aí. Por quê? Porque você teve a coragem de confessar os seus pecados. O remanescente que volta é aquele que confessa os seus pecados. E o último texto que nós vamos ler agora é o mais famoso do remanescente. É Apocalipse 12. Vamos lá então? Apocalipse 12, facinho, né? O último livro da Bíblia. Apocalipse 12. Já, já, você chega lá. Rapaz, eu tô... Pronto, agora deu certo. Estou segurando o celular e a Bíblia com a mão, estou todo atrapalhado aqui. Apocalipse 12, e lá no verso 17. Esse é o texto mais famoso, né? Os adventistas amam esse texto. Apocalipse 12, 17 diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, eu quero concluir a nossa reflexão dizendo que agora, depois de tanto tempo refletindo, nós finalmente chegamos em uma definição do que é o remanescente. O remanescente, aquele que sobra, aquele que sobrevive, aquele que volta, aquele que é confiável, aquele que confessa seus pecados, é aquele que guarda as palavras de Deus. É aquele que se preocupa com a sua fidelidade. Pastor, o que é fidelidade? Amigos, fidelidade não é ir todo sábado para a igreja. Fidelidade não é participar de todos os cultos do PG Online terça-feira. Fidelidade é domingo, segunda, terça, quarta. Fidelidade é o quê, gente? É todo dia. Fidelidade é hábito. Fidelidade é luta para você sair da cama e se encontrar com Deus. Fidelidade é luta para você sair da cama, não ter tempo, puxa, hoje não deu tempo, eu vou ter que ir para o trabalho. E no trabalho você conseguiu aquele tempinho de bobeira, pega teu celular, pega a tua Bíblia, abre, faz a comunhão. Puxa, pastor, saí tarde de casa, não deu tempo de fazer meditação, meu trabalho foi tão corrido, não consegui. Chega em casa, abre a Bíblia, entra em comunhão, fala com Deus. Pastor, saí tarde, não deu tempo, no trabalho também não deu tempo. Cheguei em casa, minha mulher disse que a filha estava doente, tive que ir ao hospital. Pastor, hoje não deu. Não deu? Então no dia seguinte vai dar. Amigo, fidelidade é aquele que está sempre se preocupando em se conectar com Deus. O remanescente é aquele que não descola de Deus. O remanescente é aquele que cola em Jesus. Sabe essas panelas Teflon? Panela Teflon é boa porque a comida não cola. Algumas igrejas, elas são Teflon. Tem gente que é batizado, mas não cola na igreja, ela sai. Sabe? E tem irmão que é Teflon, né? Que não cola em Deus. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você.
O remanescente não é apenas a pessoa que cola em Deus. O remanescente é aquele que guarda a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O remanescente é um grupo. Nós vivemos em grupo. Se nós não amarmos o próximo, se nós não formos confiáveis, se nós não formos sobreviventes, se nós não entrarmos em comunhão, sempre colando com Deus, amigo, lamento informar, talvez você não faça parte do remanescente. Agora, se você quer ser confiável, se você quer ser colante, ali colado com Deus, se você quer sobreviver em meio a tantas tentações, se você quer superar todas as suas dificuldades, está na hora de você confessar os seus pecados. Admita, seja um remanescente. Queridos, estou muito feliz de poder ter compartilhado essa palavra com vocês. Eu gostaria que o seu dia seja uma bênção, seu dia seja abençoado. Espero que você lute, tome uma atitude, mas não se preocupe com as outras pessoas. Se preocupe em se colar, se preocupe em se conectar com Deus. E quando você se conectar com Deus, admita. Fala para Deus, Senhor, eu preciso ajustar umas coisinhas aqui. E diga quais são seus erros. Diga quais são seus impulsos que você tem dificuldade de controlar. Esse temperamento, essa vontade de corrigir as pessoas quando você não consegue nem se corrigir. Queridos, obrigado. Obrigado porque eu tive o privilégio também de poder acordar cedo, estar hoje aqui, segurando o celular no estacionamento da associação, fazendo um culto. Isso fez um bem danado. Estamos nos conectando com Deus. Tenho certeza. Pode fazer, por favor, pastor. Obrigado, então. Queridos, vamos orar? Feche seus olhos. Bom Pai, muito obrigado, porque hoje nós amanhecemos com um propósito, estarmos neste PG online. Isso demonstra atitude. Hoje nós meditamos que, apesar desse PG online ser uma bênção, muitos de nós, talvez, tenhamos dificuldade de ser o remanescente. Senhor, nós queremos fazer parte desse seleto grupo. Mas nesse grupo, apenas os sobreviventes, apenas os que confessam, apenas os que voltam, os que são confiáveis, os que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Senhor, não é fácil estar nesse grupo. Por favor, Senhor, nos dê essa capacidade, nos dê essa habilidade de podermos caminhar juntos. Por favor, Senhor, nos dê um dia abençoado, estando com a nossa família, nos acompanhe no trabalho, proteja-nos de todo o mal e que a nossa língua seja uma língua de palavras abençoadas, de palavras motivadoras, de palavras amigas, de palavras honestas. Que o Senhor apareça e a gente diminua. Nos dê, por favor, Senhor, o teu perdão e nos ajude a perdoar também. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Meu Deus. Amém. Obrigado pela mensagem, irmão. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Gente, agora eu vou me despedir para eu poder seguir aqui, tá bom? Com Deus. Bom dia, Obrigada, Pai. Deus abençoe. Deus Obrigada mesmo. Pastor Bruno, rapidinho, a gente vai lhe batizar. A gente diz assim para o senhor hoje, ó, o PG te ama, precisa do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Nós cremos em Deus
porque o Senhor existe e faz parte da nossa vida. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada. Olha que benção, hein? Já me senti batizado hoje, hein? É batizado, esse PG batiza todo mundo. E essa Amém. frase, pastor, é da sala 57. O batismo no Espírito Santo, pastor. É, o batismo do Amém. Espírito Santo. Espírito Santo. Que Deus Obrigado. lhe encha, que Deus lhe encha com o Santo Espírito dele hoje. Amém. Vocês Obrigada, também, irmã gente. Maria Vocês Lúcia. também. Pastor, o Vocês senhor também. volte sempre que puder, o senhor é nosso convidado, o senhor já é de casa, melhor. Tá bem? Obrigado, obrigado. Pode voltar dentro do Gente, carro mesmo, pastor, que o Espírito Santo vai segurando as coisas. tá bom. Obrigado, viu, gente? Ô, Deus pastor, mas assim, eu abençoe. só volto se vocês me ajudarem na leitura bíblica. É isso aí, vai ficar até o final. Na próxima vez, se precisar, eu vou ficar mais esperto. Tá bom. Deus abençoe, gente. Amém. Um Obrigada, abraço. pastor. Outro, Deus pastor, abençoe Deus abençoe também. abençoe você em Vai família. com Deus. Amém. Que glória, que bênção, não é mesmo? É, Agora, então, chegou o momento dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos. Então, se você tem um pedido, um agradecimento, já levanta a sua mãozinha virtual aí. Se você não consegue levantar a sua mãozinha virtual, abra a sua câmera e faça assim, ó, que a gente vê. Irmã Tânia, eu tô vendo de intercessora, só tá você com a câmera aberta, hein? Consegue nos ajudar, irmã Tânia? Ah, irmã Esther também. Consegue, irmã Esther, ajudar a gente também? O que eu puder fazer. Ah, que bem. Irmã Tânia, Claro que posso pode. pôr a irmã Esther hoje, irmã Tânia? Claro, minha irmã. Aproveitar Pode que ela sim. conseguiu entrar aqui hoje. Irmã Esther, nossa intercessora aqui do nosso PG Online. Então, vai nos ajudar aqui hoje. Pode ser, minha irmã Esther? Consegue? Pode ser, eu vou ver se eu consigo. Eu sou analfabeta tecnológica. Não, mas eu estou aqui para ajudar, irmã, tá bom? Tá bom. Então, eu vou estar aqui nos bastidores te ajudando, tá bom, minha irmã Esther? Tá bom. Seja bem-vinda, então, ao nosso momento dos pedidos e agradecimentos. E nós temos a nossa irmã Maria Helena, que vai fazer o primeiro pedido também, que também é nossa intercessora aqui. Irmã Maria Helena, tá por aí? Bom dia. Eu agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por estar aqui nesse PG online. Né? Sou muito feliz, né? Porque esse PG, né, me traz assim, como é que se diz? Uma vontade, né? Vontade cada dia mais de estar ligada ao nosso Criador. Amém. Então, eu quero dizer a vocês que orem, né? Orem por minha família, orem pela família Castro, né? O diabo ele tem se levantado de uma maneira tão poderosa contra a gente, mas eu tenho certeza que Deus é porque nós estamos no lugar certo, né? Quando estamos assim provados, estamos no lugar certo. Então, eu tenho uma causa também, gente, algumas coisas para ser resolvido. E assim, eu sofro muito com isso. Então, que vocês orem, eu não vou dizer o que é, porque ainda quero dar meu testemunho aqui, mas eu preciso assim achar uma solução para que eu tenha paz, entendeu? Deus precisa tirar isso de mim para que eu tenha paz, para que eu tenha paz completa em Cristo. Amém. Então, vocês orem nesse sentido. Amém. Vamos orar, irmã. Vamos orar pela sua família, também pela sua causa. Amém. Mais alguém? Agora a nossa irmã Rosemary. Vamos lá, irmã Rosemary, pode falar. Bom dia, Bom dia. que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco. Amém. Deus, como é que eu saio disso? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todas as bênçãos, os milagres que Ele tem concedido a mim. E eu peço oração pela minha tia. Minha tia está com um caroço nível 4 na tireoide, e a gente está em tratamento. Então, eu peço aos irmãos que oram para que Deus abençoe, que esse caroço possa ser absorvido
né? A minha tia, ela é deficiente, ela tem sequela de meningite, é uma pessoa que a gente cuida. Então, assim, que Deus possa estar ajudando, né? Que Deus, se for da vontade dele, que ele dê a cura para a tia. E também ela está com um problema com pneumonia, ela tem reincidência de pneumonia várias vezes. E às vezes demora muito para passar. E aí passa e qualquer friagem, qualquer coisinha que ela pega, ela torna vir a ter pneumonia. Então eu peço por ela e pela conversão da minha família, né? Esses são os meus pedidos e agradecimentos. E irmã, Bom Oi, dia. e da sua tia, Geralda. Geralda, certo. Mais alguém? Aí é a Rauane. Cristi. Ah, desculpa, irmã Rosimeire. Tá anotando a irmã Esther? Estou anotando. É Rawane? Rauane. A Rauane é para. Ela teve muito estresse no trabalho e aí o corpo dela já está gritando, né? Uma das glândulas mamárias dela está muito grande, cresceu muito e está muito inflamada. Então, assim, eu peço que Deus abençoe que ela consiga tratar, que essa glândula volte ao tamanho normal e que o trabalho dela deixe de ser um trabalho tão agressivo, né? Que lá tem tudo para ser um ambiente bom, mas lá é um ambiente tóxico. Que Deus tenha misericórdia, né? E que essa toxicidade saia daquele lugar e que os funcionários lá possam ter uma vida mais saudável. Amém. Próximo. Vamos orar, irmã, pelo seu pedido. Próximo. Cristiana Santos. E depois a irmã Valdeci, tá bom? Amém. Pode falar, irmã Cristina. Bom dia para todos. Meu pedido de oração, eu peço que ore por mim, porque desde que eu conheci a palavra e estou na igreja, tem acontecido um turbilhão, turbilhão na minha vida. Muitos problemas, sabe? Muitas percas. E então eu peço que os irmãos orem para que Deus continue me dando força, né? Eu estou nessa guerra constante já há 9 anos, né? E aí eu já perdi muita coisa, já perdi um irmão, já perdi minha mãe, já perdi, né, meu casamento, meus filhos estão distantes, né, da igreja. E só Deus, né, para nos dar força e nos dar sabedoria também, né? Então, peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus me ajude, para mim, que eu possa permanecer, né, na presença dele, porque só ele para me dar força, né? Só ele para sustentar isso tudo que eu estou passando. Esse é meu pedido. Irmã, deixa eu falar uma coisa. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse que no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Faz parte da aflição do cristão, irmão. A questão das aflições são provações para ver se a nossa fé é firme mesmo. Mas o Senhor vai fazer com que você permaneça, irmã, porque o nosso Deus é fiel. Ele é poderoso. Amém. Ele é poderoso. Amém. Mais alguém? Oi, A irmã. irmã Valdeci. Irmã, eu tenho, irmã. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. É um grande prazer nesse momento estar aqui com vocês, nesse grupo abençoado. E eu só quero agradecer ao nosso Pai, né, Todo-Poderoso, pelas nossas vidas, por vocês, né, pelos nossos filhos, né, e pelas provações que Deus, né, cresça a nossa fé e a situação, né, a nossa situação, nossos problemas, que Deus venha resolver. Então, eu peço oração para que vocês orem para outra pessoa, um senhor, né, que mora no interiorzinho aqui de Aracaju. Aí eu fui sábado visitar, aí fiquei lá com a filha e ele. Então, ele está precisando muito de oração. O nome dele é José Porto.
Eu quero que a irmã anote aí o nome de José Porto. Ele está precisando muito de oração, né? Então, lá não tem médico. Aí, então, vai ficar para que eu marque, né, um negócio de ortopedista, né? Ele está da vista também. Ele precisa de muita ajuda, assim. E a filha não tem tempo. Aí a filha me pediu para que eu fizesse isso. Então, aí eu quero que vocês olhem para que Deus, né, fortaleça a fé dele. Levei ele para a igreja, né, no sábado. Eu voltei ontem de lá. Então ele está precisando muito, muito de Deus, né? Os problemas dele, né? Para que Deus livre ele dos inimigos. Ele falando lá uma situação lá com a mulher lá que está encrencando com a vida dele, para que Deus resolva e que Deus venha dar sabedoria a ele, o Espírito Santo de Deus, né? Para que Deus cresça a fé e o problema dele ser resolvido e essa mulher não ir mais na porta dele, porque fazendo confusão, né? Então que Deus ilumine ele, Deus proteja ele e guarde, e que vocês olhem para o José Porto, né, para que Deus Ele é da resolva. igreja, irmã? Não é não, ele tem assim conhecimento assim, ele ama muito a igreja adventista, só é que ele é católico, agora só é que ele confirma e tudo que eu preguei para ele aceitou, né? E a pregação tudo que foi falado lá na igreja foi sobre Faraó, os corações endurecidos. Aí foi uma bênção, sabe? Ele amou muito, aí eu disse a ele, ó, eu já descobri a igreja, uma irmã aqui me deu o endereço, né, de lá. Aí nós acertamos a igreja, acertou. Aí eu disse a ele para ele sábado e ele frequentar a igreja lá, sabe? Mas eu vou ficar em contato com ele, assim, para Amém. animar ele, né, em nome do Senhor Jesus. E que Deus resolva o meu problema, né? Que Deus resolva, né, do meu casamento, para que Deus, que eu preciso muito de ter meu esposo. Então que Deus faça a vontade do meu Pai. Deus está me dando, assim, muita. Eu não estou mais sofrendo, sabe? Deus tirou aquele sofrimento, aquela angústia. Então, já descansei no Senhor e está nas mãos dele que eu preciso de ter meu esposo, né? E que Deus resolva, né, o meu problema com meu esposo, para que ele, se for da vontade de Deus dele, o pai dos meus filhos, nós casamos, né? Jovem, né? Eu mocinha e ele, né? Solteiro, tudo jovem. Então, que Deus faça o mover de Deus e faça a vontade do meu pai, né? Que ele tá essa bagunça toda na vida dele, mas eu não sei, né? Eu não sei, mas Deus sabe o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai resolver, né? Então eu quero que ele, Papai do céu, resolva, né? Da vontade de acordo com a vontade do nosso Pai, né? Então é esse o meu pedido, irmã, e agradecemos ao nosso Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Amém, irmã. Vamos orar. Amém. Deus tem o tempo dele, né? Nós temos o nosso, mas Deus tem o tempo dele. Tudo é no tempo de Deus. Se for a vontade dele, seu esposo vai voltar para a senhora. Aliás, é a vontade dele, né? Porque É a Deus vontade de não quer Deus. que as famílias se separem, né? Deus não quer. Irmã. Não é da vontade de Deus que a família esteja separada. Mas Irmã, os problemas vêm na família porque o inimigo quer atacar logo a família, né, irmã? atacar a família, irmã. Mas Aí vamos veja estar só, bem. veja só, irmã, dá licença um pouquinho, é rapidinho. Não, pois não. Então, irmã, aí eu quero desabafar que é um grupo de oração. Confio muito nas irmãs desse grupo, que é uma bênção do céu. Então, irmã, olha, a minha situação com esse moço, ele tem 73 anos. Mas aí você veja só, irmã, aí ele ficou viúvo, já tem 3 anos que ele está viúvo. E nós foi na nossa adolescência, eu tinha 18 anos, nós foi noivo. Aí eu desisti de casar com ele, passamos 3 anos noivo. Desisti dele por causa de uma fofoca. Não era para ter acreditado na fofoca, né? Que eu detestava um namorador. Só é que eu não casei com meu primo, ele é meu primo, esse, que eu fui esses dias, né? Sábado. Então, aí ele tá viúvo e a filha quer que eu case com ele, porque diz que eu tô separada. É para eu casar com o pai, entendeu? Veja, irmão, eu disse, minha filha do céu, vamos orar aqui, isso é um problema que só Deus vai resolver. Mas não é verdade, irmã? É mesmo, porque você não resolveu o seu estado com o seu esposo, né, irmã? Aí tem que resolver primeiro. Primeiro. Deus, né? Pois é isso. Lado do inimigo, para a gente se afastar de Deus mais uma vez. Pois é. Deus, já né? pensou? Eu quero que Deus resolva o problema com meu esposo, em nome do Senhor Jesus, primeiro. Não é isso mesmo? Esposo.
É o que, irmã? A senhora não ama seu esposo? Minha filha, amo, sabe? Amo, mas só que eu não estou mais aquela coisa que eu estava, sabe? Eu estou pedindo muito a Deus e Deus está me dando assim cautela, assim, Irmã, de tá esperar por Ele, para Deus resolver, né, irmã? isso. Em nome do Senhor Jesus, irmã. Então, vamos orar para que Deus resolva esse problema, que só Deus é quem é o dono do casamento e É, Ele sabe se realmente é a vontade de Deus do meu esposo voltar e não ficar nesse embaraço, né? tá Né, certo, irmã? velho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Viu? Eu agradeço muito, irmã. Viu? Amém, irmã. Amém. Amém. A irmã Tânia. Nada. Ei, Tânia, vamos lá, minha irmã amada querida. Eu peço que eu sou grata, né? Sou grata a Deus por tudo. Olha, Deus tem sido muito bom em nossas vidas, né? Eu creio. E só peço que os irmãos continuem orando pela minha família, né? Porque o que eu mais desejo é ver minha família na igreja. É que o Espírito Santo atue na vida deles para que eles venham entender e compreender esse amor de Deus maravilhoso, né? E eu sou grata ao Senhor que a minha filha e o meu genro aceitaram o estudo bíblico que eu tanto vim oferecendo e eles não queriam, e agora a minha filha mesmo veio e me pediu. Amém. Então, que, que os irmãos me ajudem em oração por ela. O nome dela é Josi e o nome dele é Verail. Que os irmãos estejam orando pela vida deles para que eles, já que tomaram a decisão, né, de fazer o estudo bíblico, que eles permaneçam nessa decisão até o final, até chegarem ao batismo. É o que eu Amém. creio. Mais alguém? Eu, Nossa família é tudo para nós, né? E aí a gente está orando, a gente continua, todos os dias a gente ora pela nossa família, todos os dias, todas as horas, e Deus ouve a oração. Nós estávamos lá na Sala Emanuel, e o pastor deu um texto para nós, e a irmã sempre fala nesse texto, Jeremias 31, e o verso 15 e 16, até o 17, né? É da volta uma promessa de que nossos filhos vão voltar para a igreja. Isso deixa a gente muito feliz. Amém. Mais alguém? Nossa, bom dia. Eu vou ter que creio nisso, sair. em nome de Jesus. Bom dia. Eu vou ter que sair. Eu vou viajar hoje para Aracaju, às 11 horas da noite. Aí eu peço a vocês que orem pela minha viagem. Eu estou aqui no Rio e vou sair de Aracaju às 11 horas de avião. Aí eu peço a vocês que orem por mim, pela minha viagem. Deus abençoe. Beijos e até terça, se Deus quiser. Amém, amém. Uma boa viagem, minha irmã. Deus te acompanhe, irmã. Amém, irmã. Oro por vocês, orem por mim. Amém. Beijo. Amo Eu quero vocês. Amém. Eu quero também Nayara agradecer. Oliveira agora. Um minutinho só, irmã Rosonete. Depois da irmã Nayara, eu já ponho você, por favor. Tá bom. Bom dia, povo de Deus. O meu pedido de oração, eu gostaria que vocês orassem por uma senhora chamada Maria Nilza. Ela foi encontrada em situação de cárcere privado aqui em Salvador. Ela vivia com um homem abusivo e esse homem veio a óbito, tinha 4 dias e ela estava presa. E aí o corpo de bombeiros e a polícia conseguiu resgatar ela. E ela não tem família aqui na cidade. Como eu vi que o documento dela era de uma cidade próxima à minha, eu mobilizei a rádio da cidade, tanto da minha cidade, que é Conceição do Coité, e de Serrinha. Mobilizei, e aí foi divulgado nas redes sociais e na rádio, mas só que a carteira de trabalho dela constou que ela trabalhou na escola adventista. E aí eu e Isabel conseguimos, né, o pastor lá também da igreja de Isabel, conseguiu localizar uma sobrinha dela. E ontem ela foi transferida para o hospital do subúrbio, porque ela precisa passar por muitos exames, né? Porque ela ficou presa, né, com um cadáver. E aí orem por ela, o nome dela é Maria Nilza, ela tem 80 anos, está com confusão mental, debilitada, devido ao que ela viveu com esse homem. Mas eu agradeço a Deus porque apareceu uma sobrinha dela
que está agora cuidando dela, porque a família do homem que ela vivia já estava se apossando de tudo que era dela. Então, assim, em suas orações, ore por Maria Nilza. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Liz? Bom dia para todos. Orar, meu Deus é poderoso, ele vai agir. Vamos orar, Ná. Irmã Risonete, você agora, irmã. Amém. Eu quero. Oi, irmão, qual foi o verso foi lido aí? Foi Jeremias quanto? Que a senhora falou que nossos filhos voltarão. Jeremias 31. Vou ver para a senhora, irmã, direitinho, eu boto no grupo, viu? Tá bom. Tânia, está fechada seu áudio. Ô, querida, eu vou ter que sair porque também tem uma consulta, tá? Grande abraço a todos. Amém. Eu quero agradecer a primeiro. Deus por estar Vai com aqui. Deus, minha irmã. Você até 17. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né, no PG Online. É uma bênção, não escutei uma palavra tão maravilhosa como hoje também. Presente de Deus para nós. Agradeço muito a Deus. Agradeço a Deus por ouvir a voz da irmã Valdeci, que eu não vi ela esses dias. Ela viajou, ela é minha vizinha, né, da minha igreja, e eu estava sentindo muita falta dela, ligando para ela, sentindo muita falta dela. Mas, graças a Deus, ela está bem, chegou, e agradeço a Deus por todas as bênçãos derramadas. E quero pedir a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que ore hoje minha filha foi fazer, eu pedi aqui oração, foi para Capela, uma cidade vizinha daqui de onde eu moro, para fazer a visita ao cirurgião, que ela vai fazer a cirurgia. O nome dela é Ana Letícia. Eu peço a Deus que dê tudo certo, como deu no do outro meu menino, de Davi, e peço que vocês orem por eles, pelos meus filhos, Davi, Ana Letícia, Raimundo Neto e Maria Esther. Que é as bênçãos que Deus nos dá aqui nessa terra, esses Amém. filhos. Amém, Que Deus abençoe a todos nós, esse grupo PG, né, amém. continue conosco, com todos nós aqui nesse grupo. E eu peço oração também pela uma irmã chamada Irmã Giselma, que ela perdeu a irmã de repente. E no sábado, ela estava muito abalada. Eu fui lá na casa dela fazer visita, e ela estava muito abalada. Aí eu falei que ia pedir oração no grupo, no PG Online, no Espírito Santo, e eu estou pedindo nessa manhã pela família dela. Amém. Não pode estar com saudade. Amém. Bem, vamos A orar. irmã Cláudia Valente. Espera só um minutinho que eu vou fixar ela aqui na Oi, tela. bom dia, irmãs. Eu estou num local meio barulhento, mas eu vou ser bem breve. Eu gostaria que vocês continuassem orando pelo Rafael, que é o esposo da minha filha. Ele parece que está melhorando da depressão, está querendo voltar para casa, mas a gente está orando para que ele volte transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, eu queria que vocês continuassem orando por ele, para que o Espírito Santo seja derramado sobre ele e ele realmente se converta a Jesus. E que vocês orem também pelo meu esposo André, que ele está sentindo fortes dores na coluna, está para fazer uma cirurgia. O nome do médico é Fábio. E para que a cirurgia dê tudo certo, para que o plano de saúde libere logo essa cirurgia, para que dê tudo certo, enfim, ele fique bom, porque ele tem um problema congênito chamado, tem um nome engraçado, é cauda caída, síndrome da cauda caída. Aí ele tem síndrome da cauda equina, tem um nome esquisito, ele tem um problema congênito. Então ele tem uns dores muito fortes no ciático, mesmo assim ele está trabalhando, porque ele não é de ficar em casa, e eu gostaria que as irmãs orassem por ele, por favor. Amém. Irmã, vamos orar. Como é o nome do seu genro e do seu esposo? O nome do meu genro é Rafael, o nome da minha filha, que é casada com ele, é Thaís, e o nome do meu esposo é André. E completando a família, Edith, que é minha mãe, e Isabelle, que é minha filha. Sim, muito bem, irmã. A irmã Djanira vai falar? Irmã, eu queria agradecer
a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas cirurgias dos olhos que eu fiz. Os médicos fez, né? Perdão. E graças a Deus eu passei bem, estou bem, morreu tudo bem para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço e peço também as irmãs e os irmãos desse grupo que ora pelo Mateus Abrantes Marçal. É o meu neto. Nós estamos lutando para ele voltar para a igreja. Ele foi criado na igreja e depois que cresceu, tomou outro rumo. E nós estamos aqui lutando para que também ele consiga um emprego fixo, que ele sai do táxi. Ele é taxista e é muito perigoso. Passar a noite trabalhando em Brasília é muito perigoso. E eu, como avó, né, avó e mãe, que eu criei ele até os 6 anos, eu preocupo muito com ele. Então, eu peço a minhas irmãs que lembram de todos os Mateus, que quase todos os Mateus é uma benção, né? E aí, eu não sei os Mateus das irmãs aí se tem, mas o nosso Mateus e os Mateus que eu conheço sempre tem um probleminha, uma dificuldade, e o meu é opositor e tem TDAH. Então, É verdade. ele é um pouco difícil, porque o que você quer que ele faz, ele não faz, ele faz do jeito dele. Mas ele é uma criança não, um jovem, né? Já está com 24 anos, me deu uma bisneta, a coisa mais linda, chama Celine, e que vocês oram para que ele possa voltar para a igreja, para criar sua filhinha na igreja. Ela foi apresentada com 3 meses de idade, foi apresentada para Deus, o pastor orou, e eu creio que ela vai ser do Senhor, como nós todos somos também. E que o meu neto volta para a igreja antes seja tarde demais. Ora por eles, todas as irmãs, lembra dos Mateus, lembra do meu também. Lembro do meu também, né? Lembro do meu neto também, que é Mateus. Então, vamos orar. Posso falar, Alessandra, rapidinho? Ele perdeu tudo, né? Ele tem 22 anos e ele perdeu tudo que ele tinha por causa desses joguinhos de celular. Eu acho que eu já tinha comentado aqui. Perdeu a moto, o açougue, perdeu tudo. E estava, coitado, entrando até em depressão já dentro de casa. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque tem um conhecido dele que é dono de um posto de gasolina e um mercadinho. E esse rapaz foi lá na casa do meu neto e chamou ele para trabalhar com ele, falou que gosta muito dele, que não quer ver ele no estado que ele está, e que é para ele ir para lá, trabalhar com ele no mercadinho, sabe? Amém. Ele falou até que se ele quisesse montar o açougue dele lá no mercado, que ele poderia. Mas ele falou aleluia. Que não quer mais, Glória ao nome do ele não Senhor. quer mais trabalhar com carne, que saber negócio de açougue, não. Então, ele vai para trabalhar com esse rapaz. Então, eu louvo o nome do Senhor, porque Deus é muito bom, irmã. O meu neto também chama Mateus, e ele também é abençoado por Deus, eu creio. O inimigo tentou com a vida dele, mas o Senhor está cuidando dele. Amém. Obrigada. Irmã, né? Já estamos já com 7h07. Já tem mais alguém, Lítana? A irmã Raimunda vai falar? Sim, eu quero pedir também e agradecer. Amém. Eu estou com neto. Bom dia para vocês todos, irmãos. Oração para o meu neto, Henrique, que sofreu um acidente de moto, quebrou o pé, quebrou a clavícula, e está internado no hospital, já fez a cirurgia no pé, mas ainda não está em condição ainda de andar. Eu peço que vocês orem por ele, porque ele está desviado da igreja, e a mãe dele sofre muito por causa dele estar nessa situação. E peço que ore por a mãe dele também, chama Cláudia, é minha filha. Ela está sofrendo muito por causa o jeito do Henrique agir, né? E ele conseguiu esse acidente de moto e veio a quebrar o pé e quebrar a clavícula.
E O também meu eu nome tenho um é pedido Cecília, para irmã. os meus filhos. O meu nome do seu Oi? filho que está hospitalizado, como é o nome? Henrique. Henrique. Ei, minha Henrique. lindona, eu É. tô te vendo. Oi, você está aí, minha irmã. É minha irmã Joana, que está aqui. Eu coloquei nesse grupo, minha irmã. Mandei para ela e ela tá aí, graças a Deus. Amém. Obrigada, Graças irmã. a Deus. Vamos, minha filha. Pois aí, eu estou querendo pedir também para os meus filhos. Eu tenho meus filhos que entrou no vício, o Vandilson, ele está bebendo demais, fumando. O Gil Carlos também fuma muito. Tem o Israel que bebe, Vanderlei também bebe. Tudo criado da Eu quero que igreja, minha irmã. vocês. Tudo desviado da igreja, tudo já foi do aprisco do Senhor e hoje está nessa tragédia. Tem também a Valdenita, que ainda está fora também dos caminhos do Senhor. A Cláudia também está fraca na fé. O Ednei, Israel. Meus filhos são 7 filhos que tá comigo, porque Deus já levou 2, né? Então, peço vocês que orem por eles. Ore também por mim, também estou fazendo um tratamento da tireoide e o último exame que eu fiz, estou esperando o médico chamar para mim poder para olhar uma biópsia da tireoide e está muito demorada. Então eu peço vocês que orem pelos meus problemas e que Deus possa habitar em mim e me acrescentar com o Espírito Santo. Graças a Deus, eu estou lutando para viver com Deus e por isso eu oro por vocês também e peço oração para todos. E eu quero dar um beijo na minha irmã, mesmo online, mas que minha irmã receba o meu beijo, o meu abraço nesta manhã e para Te amo. as irmãs desse grupo. Eu amo vocês e preciso de vocês para ser felizes. Deus abençoe. Deus, eu creio mais em Deus que você existe. Amém. Amém. Abençoe. Amém. Bom dia para todos. Amém. Bom dia, Amém. irmãos. Um abraço a todos. Bom dia. Um abraço, irmãos. Bom dia. Amém. Irmã Joana? Oi, minha irmã. Essa irmã aí, eu quero falar para você rapidinho assim. Eu conheci a sala 57 e gostei demais, aí orei e pedi a ela, aí graças a Deus já coloquei 3 das minhas irmãs, está na sala. Todo dia que está lá. Quando eu não estou no Zoom, estou no YouTube, mas eu não perco um dia. Desde da pandemia que eu entrei na sala, eu nunca perdi um dia de culto da sala lá, né? Amém. E agora eu conheci Amém. esse grupo e comecei a mandar para elas. Na passada, acho que eu não conseguia 2 irmãs. Agora hoje eu estou vendo ela e estou muito alegre. E eu quero pedir às irmãs para orar por minha filha. Eu tenho uma filha que está com os nódulos na mama e fez uns exames e eles falaram que tem um que está diferente dos outros. E que talvez vai ser preciso ela fazer uma cirurgia. Aí marcou 6 meses para ela voltar para fazer, renovar os exames. E eu falei para ela, eu tive lá, ela mora em Brasília, Brasília DF, né? E eu fui lá outro dia e falei para ela, falei, minha filha, você crê em Deus? Ela falou, eu creio. Você crê que Deus vai curar você e quando fazer os exames não vai ter mais nada na sua mão? Eu falei, eu creio. Falei, então vamos orar. Aí então eu estou nessa luta e peço às irmãs que me ajudem. O nome dela é Gilmara, muito extrovertida, muito alegre. A minha irmã sabe quem eu estou falando, né? É da igreja, ela tem um pequeno grupo na casa dela, muito animado. E ela está com esse problema, não está sentindo nada assim, mas está preocupada. Ela falou assim, acho que eu vou fazer a cirurgia logo. Eu falei, não, espero 6 meses que eles pedirem e vão orar. Aí que os irmãos orem para que Deus abençoe, que faça o melhor, né? Nós sabemos que nós oramos e o melhor vem de Deus. Eu peço assim. Qual a igreja, irmã? Qual a igreja lá em Brasília que ela está? Ela é da Asa Norte, a igreja da Asa Norte. Ela vai. Ah, tá. A gente vai orar lá por ela. Tá bom. A senhora que vai de Brasília? Morei 28 anos, mas conheço todos lá. Vou orar. Pois é. Eu tenho vários grupos lá. Obrigada. Tá bom.
Nada. Eu que agradeço. Da onde que você é, irmã Joana? Mas a senhora falou, irmã? Da onde que você é, irmã? Eu sou de Minas Gerais, Ah, mas meus filhos estão todos em Brasília. Mas eu moro hoje, irmã Joana, em Berlândia também. A minha família toda está para lá, em Bahia também. De Minas. Mas aonde eu vou, eu falo da sala. Eu já falo, eu tenho aqui aquela fala da sala 57. Aonde eu vou, eu falo e permaneço lá. Amém, irmã, amém. Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Eu amo vocês muito, muito. Bom Irmã, dia, meus irmãos. Uma alegria. Vou me retirar para orar. Eu oro agora de manhã. Irmã Janira, obrigada, viu? Tá bom, ok. minha irmã. Obrigada a vocês pelas orações, pelos pedidos e que nós estamos juntos até a volta de Jesus. Amém. Amém, amém. Jesus. Irmã Nilda, Amém. quer fazer esse pedido, agradecimento? Tô com a touquinha, irmã, tô na Como cozinha, é que viu? tu sabia? Lisandra, o Espírito Santo te usou nesse momento. Falei, depois eu vou contar a benção, mas tu já perguntou, vou contar aqui agora. Agradeço as orações. Um dia desse eu entrei aqui e pedi orações, eu sei que vocês estão orando. Minha filha mudou, estava muito triste, mas ontem eu fui lá, ela veio me buscar. Lisandra, ela fez um jantarzinho lá, a gente conversou bastante, me abraçou, disse que me ama. Eu estou tão feliz, irmã, pelas orações de vocês, porque, assim, estava triste por um ponto, né, negativo, que a gente pensa só coisas ruins que vai acontecer com nossos filhos, mas a gente tem que entender que Cristo está cuidando. E por que a gente não descansa nos braços dele? Então eu aprendi, Espírito Santo, eu vi aquela luzinha assim, falei, e acordei, sabe? Falei, gente, é o Espírito Santo. E aí, de noitezinha, tardezinha, ela veio me buscar. Então eu agradeço muito a Deus. Eu achei que eu nunca ia lá, né, por um tempo, por fatos de acontecimentos, mas que ficou para trás. Eu só agradeço. Hoje a minha palavra é gratidão, muito mais, né? Só de acordar já é gratidão. Agradeço a todas vocês. E o nome de vocês estão todos aqui nesse caderno. Ó. Acabei de anotar mais aqui. E vocês sabem que toda 4 horas da manhã, junto com a Manancial, eu estou de joelho nele. Então, Deus vai responder, não a Nilda, mas Deus, tá? Amém. Creia, acredita, entrega e espera, viu, irmã Joana, irmã Raimunda e todas as outras aí. Já anotei tudo aqui, tá? Obrigada, Lisandra, pelo Bota meu momento. nome aí nesse caderninho também, irmã. Ore por Te minha amo, família. Tânia. Nota aí Maria José aí no seu caderno. Pronto. Amém, meu Deus. Vai encerrar, Já senão só está. termina amanhã. Vou anotar, irmã. Esse grupo é bênção demais, viu, irmã Nilda? Bênção demais. Amém. Querida intercessora, irmã Esther, poderia fazer uma oração final para a gente, por favor? Bom dia. Elisandra, mas antes eu queria agradecer também por estar aqui e fazer um pedido de oração. Algum tempo atrás eu pedi pelo Kleber, que está com câncer no intestino. Ele é irmão da minha ex-nora, o único irmão que ela tem. E agora, essa semana, ela está muito triste porque os médicos despacharam ele. Mas eles não são Deus, né? Nós temos um Deus no céu. O nome dele é Kleber. E o nome dela é Keila. Ela está muito triste, muito angustiada. Está querendo, ela mora em Imperatriz, ele está em São Paulo. E lá no Hospital do Amor, fazendo esse tratamento de câncer, mas foi despachado. Não tem mais nada para fazer por ele. Mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Ele é adventista, só tem uma filhinha, é autista, a esposa dele está lá com ele, e eles estão passando um momento muito difícil com esse problema dele lá. Que a gente ore, eu não sei o nome da esposa dele, mas eu sei o nome dele. Ele é Kleber, que nós possamos orar por ele. Hoje meu pedido de oração é pelo Kleber, pela sua esposa, sua filhinha e sua irmã. Não há impossíveis para o nosso Deus, né, irmã Esther? Nada. O doutor Lovis ainda no sábado passou algumas opções de tratamento, depois pega lá no grupo com ele, como os médicos já não vão passar mais nada, né? Ele pode tentar a medicina alternativa, né?
É. A de Deus, né? A de Deus, a Falar com minha natural. nora, eu chamo ela de nora porque eu amo muito eles, né? Eles se separaram, mas ela continua no meu coração. É mãe dos meus netos e eu amo demais. Então, eu vou falar com ela sobre isso, tá? Sobre isso. Obrigada, Alessandra, por ter me lembrado que a gente fica com tanta tristeza que a gente acaba esquecendo as coisas importantes. Obrigada. Vamos orar. A gente vai orar por esses pedidos e depois cada um ora em casa. Acho que todo mundo, eu vou passar esses nomes para o grupo, viu, Lissandra? Isso, irmã, passa lá no grupo de intercessores. Lembre também na sua oração, orar pelo pastor Bruno, que esteve conosco hoje, pelo pastor Josias também, nosso irmão Joab também, por favor. Cadê esse povo? Bruno, o pastor Joabe, cadê ele? Então vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Eu não posso me ajoelhar, mas nós vamos orar. Oremos. Soberano, santo, santo, eterno, Deus, Senhor que é gestor do universo, Senhor, seja nos corações, todas as coisas, queremos te agradecer por termos amanhecido no teu lado, Senhor, ouvindo a tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa família, sobre nossa vida. Jesus Cristo, também o nosso Salvador, e ao Deus Espírito Santo que está conosco. Obrigado cada coração em cada mente de nós que estamos aqui neste PG. Mas temos o pastor Bruno que fez a mensagem hoje, que o Senhor possa abençoar a ele, sua família, que ele possa ser usado por ti, Senhor. O nosso pastor Josias, o nosso irmão Joabe, pessoas queridas que sempre estavam conosco na sala, devem estar em outros afazeres. Mas que o Senhor possa cuidar do pastor Josias, da sua família, do Joabe com sua família, que o teu santo e bom Espírito possa estar conduzindo até a eternidade. Queremos te pedir também pela Alessandra, Senhor, que tem abençoado esse PG, tem conduzido, mesmo sem a presença do pastor Josias, ela tem estado aqui a cada dia, Senhor. A cada terça-feira, nos incentivando e fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Abençoa a Alessandra, Senhor, que o teu santo e bom Espírito possa estar agindo na sua vida, na sua família, no seu esposo, na sua filhinha, e possa ser uma bênção a cada dia nas tuas santas mãos. Queremos pedir também, Senhor, pela nossa irmã Helena. Ela pede oração pela família Castro e por uma causa que ela tem na justiça. A irmã Rosimeire, ela pede pela tia que está com problema na tireoide. Que o Senhor vê cada um, Senhor, nós estamos vendo sempre nesses grupos e é só enfermidade, Senhor. O inimigo tem alastrado o teu povo, mas tu és poderoso para curar as nossas enfermidades. A Rosimeire, ela pede pelo estresse, né, a irmã Geralda pelo estresse da Rayane, Senhor. Ela está estressada. A Cristiane, ela pede pela sua vida espiritual, pela sua família. A Valdeci, ela agradece, Senhor, mas pede pelo José Porto e pela conversão da vida de sua irmã. A nossa irmã Tânia, querida, que o Senhor abençoe a irmã Tânia, a sua família. Ela agradece pelas orações e pede oração pela sua família, pelos seus filhos. E, por último, ela falou pelo Mateus, Senhor. Mas Deus já abençoou, já deu um serviço para o Mateus. Que o Senhor continue abençoando cada família aqui, Senhor, os pedidos que foram feitos nesta manhã. Nossa irmã Maria, ela pede oração pela sua viagem, que ela vai parece que para Brasília, Senhor, cuida dela. A irmã Nayara pede oração pela Maria Nilza, e porque ela está com uma confusão mental, Senhor. E nós sabemos que nosso cérebro é a essência, Senhor. Cuida dela, Senhor, do seu cérebro, para que ela possa ter uma vida saudável. A nossa irmã Rosinete, ela agradece e pede oração pela filha. Pede oração também pela Ana Lúcia, pelo Davi, e pelo Raimundo e pela Esther. E nossa irmã Cláudia,
Ela pede oração pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus filhos. A nossa irmã de Janira, ela agradece, mas pede oração pelo Mateus, pelo seu neto, para que ele volte para Jesus. São tantos os pedidos, Senhor, que tu conheces cada um. A nossa irmã Raimunda, ela pede pela sua família, pelo seu neto Henrique, que teve acidente. Ó, irmã, ó Senhor Jesus, o Senhor conhece nossos corações. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, Senhor. A nossa irmã Joana, ela agradece e pede oração pela Gilmara, né? E pelas pessoas que estão doentes, pela filha que está com um nódulo na mama, e que o Senhor possa ajudar, Senhor. Nós sabemos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E temos também a nossa irmã Zenilda. Ela pede pelo seu filho e ela tem gratidão pela sua filha que estava com problema e foi buscá-la em casa, tiveram um café. Que o Senhor abençoe, irmã, nosso Deus. Que abençoe nossa irmã Zenilda. Nós temos N problemas, Senhor, em nossas vidas, mas Tu és o nosso Deus que nos salva, que nos cura. E por isso, Senhor, nesta manhã, somos gratos porque estivemos esses momentos na Tua presença. Ó Senhor Deus, vem abençoar cada família desse PG, Senhor. O Senhor sabe que todos Amém, estão passando por nosso PG, Senhor. O Senhor tem nos amém, de cada terça-feira nós estamos aqui pela manhã. Ó grandioso Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Hoje nós vimos o pastor dizendo que nós somos o remanescente. Aleluia, Senhor. Porque nós somos o restante, Senhor. Mas que nós amém, meu Deus. fiéis na Amém. causa, possamos estar fiéis, Senhor, fazendo o Teu trabalho. Eu tenho dificuldade de andar, Senhor, mas no sábado eu pude fazer uma visita, estou muito agradecida, Senhor. O Senhor me conduziu, eu consegui andar um pouco e fui fazer uma visita, fiz 2 visitas, uma no sábado e outra na sexta-feira. Ó, Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem agido em nossas vidas. Que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa não, que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor venha me abençoar cada dia, fortalecer o meu corpo, meus membros, para que eu possa caminhar, não só para a Tua casa, mas para fazer o Teu trabalho. Assim, Senhor, abençoe esta igreja online. É uma igreja, Senhor, de pessoas imperfeitas, mas pessoas que Te amam, Senhor. Nós Te amamos e que o Senhor cuide de cada um de nós. Nos dê um dia de paz e tranquilidade, um dia cheio Amém, do Teu Espírito. Nos batize com amém, o Teu Espírito, Senhor. É o que nós te amém, pedimos e já te agradecemos em doce e amém, eterno nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém, 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 Amém. amém. Louvado seja Amém. Amém. amém, Obrigada, Esther. amém, Jesus. Amém, amém. Agora abra a sua câmera. Obrigada, irmã Esther, irmã Rita, irmã Tânia, nossas queridas intercessoras aqui, a irmã Rita aí, de plantão. Sejam. Nossa, estou muito grata. A irmã Maria Helena faz tempo que não ora por nós também, né? Estamos Eu oro todos os dias. Não, mas tem que mandar oração aí, a irmã Tânia, a irmã Cacá. Vou mandar para a irmã Tânia. Abra a Obrigada, sua minha câmera irmã. aí, dê um bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia com Bom dia com alegria. Bom alegria, dia, meu bom bem dia, amado. com alegria, Glória a Deus, querido. Muito Um bom abraço dia, a bom dia todos. para cada um de nós. Um abraço a todos. Cadê a irmã Amém. Nos Cacá que eu não abraça estou e nos vendo, gente? conduza nesse dia de hoje. Um hoje nós abraço, temos conta da irmã Cacá. um abraço à irmã Cacá, todas. Ser Bom feliz. dia, irmãos. Amém, 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 amém. Ô, irmã, deixa eu amém. passar uma palavrinha correndo aqui com as irmãs, continuo que eu esqueci de falar. Posso falar? Fala, É claro. para orar por um rapaz que está aqui em casa, ele veio ajudar na reforma da igreja ali, e a família adventista, ele não é. E eu tive falando com ele muito de ontem para hoje, e ele está mostrando um desejo de ir para a igreja, só que ele fala, eu tenho algumas coisas, falei, entrega tudo a Jesus. Nós vamos ter uma festa aqui no mês de outubro. Eu falei, que tal você dar à sua mãe esse presente? Você vai ter o maior presente. Aí eu falei assim, será que minha mãe não vai assustar? Porque ela tem de coração? Ele disse, vai não. Aí eu tive conversando com ele, porque as irmãs oram por ele, o pleito, para ele que ele possa entregar a vida a Jesus. Vamos Amém. Vamos Amém. orar aqui, minha irmã. O nome dele?
Cleiton. Cleiton. Mas olha aqui. Nossa gravação depois sai para o YouTube para você poder compartilhar, curtir aí, enviar. Até terça que vem, se Deus assim nos permitir. Amém. Sandra. Quer ver minha irmã? Raimunda, Nayara, Viu, minha irmã? Bom dia a todos, Adelisandra, todo mundo, um abraço, uma boa semana. Que Deus nos encha com o Santo Espírito dele. Como o pastor Amém, Fernando mamãe. pregou aí, né? E aí eu aprendi, eu não deixo, eu peço a Deus assim. Que Deus nos encha com o Santo Espírito dele hoje, enchendo também a nossa família, meu Deus. Tenha misericórdia da gente. Amém.